para a mesa, de parabenizar toda a organização, um evento da maior importância, né, com uma programação muito rica, né, em nome do Marcelo Lira. Então, gostaria de agradecer não só o convite, a possibilidade de estar aqui com vocês. Eu não me apresentei, né, sou mal educado, meu nome é Anderson. Enfim. A mesa de hoje, agora de manhã, tem o título de Golpe de Estado e Luta de Classes no Brasil do século XXI, possibilidades e alternativas. Para compor a mesa, nós convidamos então o Dr. Davi Maciel, que é docente da Universidade Federal de Goiás, Faculdade de História. Convidamos também o Dr. Marcos Del Roio, docente da Unesp, Campos de Marília, que está ali dando algum autógrafo. E as informações que a gente precisa passar. E por fim, convidamos o Dr. Marcelo Lira Silva, que é professor aqui do Instituto Federal do campus de Goiânia. Por favor, professor Marcelo e professor Del Roio. Segundo as orientações da organização, então, nós passaremos a palavra aos conferencistas, que terão por volta de 30 minutos para fazer suas exposições. Eu não sei se vocês combinaram a ordem, quem fala primeiro. Combinou que o Del Roio é o último. Quem fala primeiro, quem fala segundo. Bom, então começamos pelo professor Marcelo Lira. Bom dia a todas e todos. Vou iniciar aqui essa análise, até por uma questão de precaução, falar depois do Del seria complicado. Enfim, eu vou tentar expor aqui um esquema que eu apresentei, que construí aqui acerca da temática da mesa que trabalha com dois movimentos, ou a tentativa de articular dois movimentos, que é justamente de tentar entender qual é a relação entre o interno e o externo dentro dessa lógica que se coloca dentro desse cenário, desse contexto histórico-social de golpe de Estado e nova forma, nova perspectiva de luta de classes que se abre no Brasil. Portanto, a premissa aqui básica, a tese básica com a qual eu vou trabalhar é de que em 2016 tivemos um golpe de Estado no Brasil. E, portanto, tentar articular quais foram as relações internas e externas que estruturaram esse golpe de Estado. Antes de iniciar essa relação, eu vou partir de alguns elementos importantes que demarcam e estruturam o tipo de Estado brasileiro, a particularidade do Estado brasileiro. A primeira delas é que se trata de um Estado estruturado na sua lógica interna de uma maneira muito distinta do epicentro do capitalismo mundial. Ou seja, um tipo de Estado sem uma nação que desde o seu nascedouro tem uma perspectiva privatista. Ou seja, uma elite, uma classe dominante que estrutura um tipo de Estado à sua imagem e semelhança, sem nenhum tipo de relação com o povo ou com a classe trabalhadora, se quisermos. Esse é um elemento importante, estrutural, para entendermos o Estado brasileiro. O outro elemento é o
o tipo de capitalismo. Um tipo de capitalismo hipertardio, dependente e associado. Portanto, um tipo de capitalismo periférico. Um tipo de capitalismo interligado a essa concepção de Estado que estrutura um tipo específico de exclusivismo político, no e a partir do qual a elite se encastela, a classe dominante se encastela nesse Estado e cria travagens para impedir qualquer tipo de participação e representação popular nas instâncias deliberativas do Estado. Portanto, é um tipo de representação, quando é permitida em determinados contextos históricos, controlada. Quando é permitido, obviamente. Então, esses elementos são essenciais para entendermos essa questão, esses elementos estruturais. Alguns outros elementos importantes diz respeito a elementos externos que impactam, obviamente, essa realidade, que é o tipo de capitalismo. Né? Ou seja, quando nós pensamos no capitalismo monopolista, esse tipo de capitalismo que vai estar presente já nessa realidade de tipo de capitalismo hipertardio, dependente associado, nós temos alguns elementos teóricos importantes. Se nós partirmos lá do início do século XX, há um debate importante ali para tentar entender a particularidade desse capitalismo entre o Kautsky e o Lenin, com o qual eu vou trabalhar aqui, né? Principalmente em relação à guerra, o papel da guerra nesse capitalismo. O Kautsky partia de uma leitura de que a guerra era um recurso indesejado, utilizado, portanto, em última instância nesse tipo de capitalismo, e que, portanto, nessa perspectiva de um ultra-imperialismo, nós teríamos acordos entre potências que buscariam distribuir e redistribuir seus campos de influência. Portanto, não haveria uma necessidade imperiosa de se buscar na força da espada essa divisão. O Lenin vai partir de outro raciocínio, de outra definição, que é com a qual eu vou trabalhar. O Lenin vai partir de um raciocínio de que a guerra seria, então, um cálculo racional da ordem capitalista. Portanto, uma necessidade constante de exportação de capitais para essas áreas de influência. Portanto, a partilha e repartilha das áreas dessa influência no capitalismo monopolista se daria pela guerra. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é possível entendermos o golpe de Estado de 2016 se nós não entendermos a crise que se abre no epicentro do capitalismo mundial em 2008. E quando se abre uma crise dessa natureza, há necessariamente uma corrida imperialista para dominar tanto mercados de influência quanto matéria-prima. E aí onde entra o Brasil, e aí onde entra a periferia capitalista, onde entra a necessidade de se redefinir e redesenhar essas áreas de influência. Não necessariamente pela guerra, pelo menos no caso do Brasil. O Del Rey chamou a atenção ontem aqui para o caso da Venezuela. Ali se coloca no limite essa perspectiva. No caso do Brasil, não se necessitou dessa perspectiva. Portanto, optou-se pelo golpe de Estado via essa concepção que está enraizada na cultura política das elites brasileiras, fundamentada no exclusivismo político. Esses elementos são importantes para a gente entender a base desse golpe de Estado, para não cair na lógica aparente de que se tratou apenas da derrubada de um governo,
ou então como os especialistas, entre aspas, da elite, que aparecem nos jornais, gostam de dizer, é uma mera questão de fla-flu. Ou seja, não se está falando disso. Se está falando de uma nova necessidade do capital, que dentro de uma lógica de crise está presente uma queda tendencial da taxa de lucro, está presente lá no livro 3 do Capital. E, portanto, dentro dessa perspectiva, essa corrida pelo controle das áreas de influência, da partilha e repartilha, estão postas. Quando nós pensamos nessa lógica da queda tendencial da taxa de lucro, necessariamente nós estamos falando que quanto mais o capital cresce, mais se altera a composição orgânica do capital. Ou seja, há um maior investimento em capital constante e um menor em capital variável, buscando-se aí um elemento importante. Ou seja, o capitalismo, quando tem uma crise dessa natureza, uma crise profunda, como essa de 2008, que se abre lá com a quebra do Lehman Brothers, um banco importante nos Estados Unidos, o capitalismo busca, de alguma maneira, criar contratendências. Que contratendências são essas? O Marx vai enumerar pelo menos 5. Primeiro, intensificar a exploração do trabalho, ou seja, buscar na substância do valor um novo elemento capaz de contornar a crise. Esse elemento é fundamental e é a partir daí que a gente compreende o golpe de Estado de 2016. Então nós não estamos falando, porque tinha... não, Paulo Cunha chegando. Pois é. Portanto, nós não estamos falando, porque eu sou a favor ao PT, ou ao Lula, ou contra, isso é irrelevante. Isso é irrelevante. O que nós estamos falando aqui é dessa nova necessidade do capital de intensificar a exploração do trabalho, como uma contratendência. Necessariamente, a segunda contratendência é baixar os salários, é pressionar os salários para baixo. Não! Alguém atende aqui, por favor. Um convidado chegando. Ou seja, há essa necessidade de baixar os salários, principalmente num capitalismo periférico importante como é o brasileiro. O terceiro elemento, a terceira contratendência, é aumentar a superpopulação relativa, ou seja, a quantidade de pessoas que não são necessariamente inseridas nas relações de trabalho, ou se são inseridas da maneira como nós vimos que a reforma trabalhista impôs. Por isso que a reforma trabalhista no governo Temer foi importante para essa nova perspectiva do capital. Ou seja, era necessário destruir qualquer tipo de travagem que impedisse que essa contratendência se afirmasse. E no caso do Brasil, as leis trabalhistas eram essa travagem. Portanto, quando a gente pensa lá na reforma trabalhista, na lei das terceirizações de atividade de meios e fins, é disso que nós estamos falando. O outro elemento é baratear os meios de produção, tentar baratear os meios de produção. E a quinta tendência é ampliar os mercados, que é a partir daí que nós entendemos essa guerra comercial, principalmente entre China e Estados Unidos, mas também com outros centros disputando esse cenário, como forma de controle desses novos mercados e também de fontes de matéria-prima. Lembremos, qual é o principal produto de exportação brasileiro? Commodities. Sem esses elementos, sem essas contratendências,
nós não entendemos o golpe de 2016. Nós caímos nesse discurso raso e superficial, que a questão era apenas e simplesmente derrubar o PT e impedir que o Lula fosse candidato, enfim, esse blá 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 aparente, que faz parte do jogo, mas não é o essencial. Essas contratendências, então, é o que vai explicar esse novo cenário, né? Essa necessidade de redesenhar esses campos de influência, passando necessariamente por uma perspectiva neocolonial, uma perspectiva de destruição até mesmo dessa autonomia relativa que esses países de capitalismo hipertardio experimentaram, principalmente aí ao longo desse último ciclo. Então, destruir essa autonomia relativa era fundamental, né? E aí há méritos nesses governos que foram derrubados, como, por exemplo, a construção dos BRICS. Ou seja, derrubar essa perspectiva era importante. Então, ao mesmo tempo que há esses elementos das contratendências, há também esses outros elementos importantes a serem levados em conta no cenário. Então, veja, o capital imperialista, então, em sua ofensiva, atrai essas classes dominantes brasileiras para essa agenda imperialista. E essa agenda imperialista, ela tem pelo menos dois movimentos. O primeiro, a ressubordinação e a redefinição da classe trabalhadora. Sem isso não é possível as contratendências. Portanto, é preciso ressubordinar, é preciso redefinir os seus parâmetros. Segundo, ressubordinar o Estado Nacional, que experimentou uma autonomia relativa, experimentou uma perspectiva de uma agenda de política externa, de certa maneira, bastante interessante. Quando nós pensamos, como já citei nos BRICS, quando nós pensamos no próprio papel que o Mercosul assumiu nessa perspectiva. Ou na própria aliança que governos progressistas tentaram conduzir ao longo desses primeiros anos, dos anos 2000. O Delor já disse que não gosta dessa expressão progressista, né? Mas na falta de uma melhor vou utilizá-la. Esses dois movimentos de ressubordinação e redefinição da classe trabalhadora e ressubordinação do Estado Nacional encontram alguns empecilhos, ou encontravam alguns empecilhos, né? Como, por exemplo, a alta popularidade do Lula quando ele sai do governo, que com todos os erros e equívocos que o governo Dilma manteve essa popularidade, pelo menos até as manifestações de 2013. A Dilma tinha uma aprovação de 75% até as manifestações de 2013, que tem muito a ver com a aprovação de 87% do Lula quando ele sai do governo lá em 2010. Ou seja, como quebrar esse empecilho, esse apoio popular? O principal instrumento da aliança desse capital imperialista com essas classes dominantes brasileiras passa a ser a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato nasce em 2014 com um claro desenho de uma perspectiva de instrumentalização política dentro desse cenário de fissuras do bloco no poder que já estão postos no governo Dilma. Desde o seu início já há fissuras do bloco no poder que deu sustentação ao governo Lula e que se aprofunda ao longo do governo Dilma, né? Ou seja, 2012 há uma queda já da arrecadação do Estado, já uma queda importante na arrecadação do Estado, devido à crise mundial que já começa a bater no Brasil, ou seja, a marolinha já começa a virar tsunami, né?
ela já começa a apresentar esses elementos. Não é por um acaso que as greves começam a aumentar de maneira expressiva em 2012, 2013 e 2014. Em 2013 nós temos as manifestações que a princípio eram manifestações por direitos e rapidamente são cooptadas por essa classe dominante que já estão apresentando elementos de golpismo. As eleições de 2014 demonstram isso. Dentro então desses elementos, mobiliza-se aí um baixo clero do judiciário, principalmente na figura do juiz Sérgio Moro, que rapidamente, dentro desse discurso de anticorrupção e dentro desse discurso de cooptação das manifestações de 2013, se apresenta como um partido político, no sentido gramsciano. Depois que o Rui certamente vai explorar. Ou seja, um partido político das altas e médias classes, das classes médias. Partido político no seu sentido lato, né? Ou seja, as classes se sentem, essas classes médias se sentem representadas nessa figura. Não é por um acaso que ele é projetado como salvador nacional. Isso cimenta um pacto importante que já está presente lá no chamado mensalão, né? Entre essa imprensa que historicamente é golpista, essa corporação monopolista, golpista, que caracteriza os meios de comunicação brasileiros, esses setores do judiciário, né? E alguns setores do parlamento. Ou seja, o bloco no poder tem essa fissura clara e se abre ali uma crise de hegemonia. Talvez o Davi discorde disso, mas a minha leitura abre-se uma crise de hegemonia, em que a Operação Lava Jato ela se torna esse instrumento e passa então a atacar as bases desse longo período petista no poder, que na história do Brasil é algo importante, né? Se nós pensarmos historicamente, nenhum partido conseguiu manter o poder por tanto tempo, passa a atacar as bases desse governo, passa a atacar as chamadas campeãs nacionais, que é um elemento de sustentação importante desse governo, passa a atacar a própria cúpula petista, já com claros elementos de uma perspectiva golpista, que em algum momento vai redundar na derrubada da Dilma e na prisão do Lula. Ou seja, há elementos já ali desenhados importantes em que essa agenda do golpe se expressa de maneira clara. Então há um avanço do capital sobre o trabalho em que a correlação de forças é amplamente desfavorável. Amplamente desfavorável. Quando a gente perde as ruas em 2013, isso está claro. É ali que se abre o ciclo de derrotas da classe trabalhadora. A perda das ruas. Perdeu as ruas. Ou seja, a sua capacidade de pressão é anulada, visto que temos um governo completamente inepto, com incapacidade de mobilizar, institucionalizar e institucionalizando minimamente organizações relativamente autônomas da classe trabalhadora. Então ali essas contratendências já se afirmam. Então, sem esses elementos, nós não entendemos o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro só é possível devido a esse cenário.
seja, de uma crise econômica que se agrava e se converte numa crise política, que são supra-sumidas numa crise social. E quem dá a resposta, pelo menos aparente, a essa crise é essa ultradireita. Essa ultradireita. Ou seja, há claramente um desenho, do ponto de vista dessas relações políticas, de uma crise de representatividade dos partidos da ordem, dos diversos partidos da ordem, PSDB, MDB, DEM, que não conseguem minimamente aglutinar forças suficientes para implementar a agenda. As eleições de 2014 já expressam isso, e não é por um acaso que vem o golpe, né? E que a Dilma depois sucumbe e vai para o estelionato eleitoral. Ou seja, num cenário como esse, em que há uma crise de representatividade dos partidos da ordem, o que essas classes dominantes fazem? Elas buscam cooptar o fascismo, buscam cooptar esse movimento proto-fascista, que já estão presentes lá nas manifestações de 2013, quem participou lembra, sem partido, sem bandeira vermelha. Era essa a temática. Tinha lá as questões dos direitos, mas esse era um elemento importante. Se você aparecesse lá com camiseta de partido, com bandeira de partido, você era posto para fora. As classes dominantes, então, cooptam, faltando uma alternativa dos seus partidos da ordem, elas cooptam esse movimento. O Bolsonaro só se torna uma alternativa por isso. Ele não é alternativa primeiro e não era nas eleições de 2018. Ele é a alternativa possível, necessária para a implementação dessa agenda, para a implementação dessas contratendências. E é um movimento proto-fascista que vai ganhando caldo, vai ganhando força nas manifestações ao longo desse ciclo. Então é um ciclo de imposição de diversas derrotas. Quando nós pensamos de 2013 a 2018, é um ciclo de imposição de derrotas às classes trabalhadoras, em que a primeira é a perda das ruas em 2013, uma derrota importante do ponto de vista de qualquer perspectiva, seja de democratização, seja de revolução social. Perdeu as ruas, a incapacidade de mobilização e de influência política se torna extremamente diminutas. E com a perda das ruas vem o golpe de Estado de 2016. É a partir disso que a gente entende as manifestações de 2015. Dentro dessas derrotas importantes, aparece a prisão do Lula. Do Lula não como um salvador, obviamente, mas por ali é onde já se redesenha claramente como e a partir do que a agenda do golpe será implementada. Que do ponto de vista objetivo é uma prisão política. É uma prisão política. Obviamente que é uma bobagem você transformar a agenda da classe trabalhadora e submetê-la ao Lula livre. Isso é ridículo, do ponto de vista da luta política e da correlação. Mas também é ridículo não reconhecer que o Lula é um preso político. Então ali se impõe uma nova derrota. Que de alguma maneira já prevê a derrota eleitoral de 2018. A derrota eleitoral de 2018 significa a legitimação do golpe. Ou seja, o ar de institucionalidade que o golpe necessitava para implementar a sua agenda. Então, se o Temer não tinha essa legitimidade, porque tinha 3% de aprovação,
tinha todos aqueles escândalos de corrupção que nós vimos abertamente. Agora, com uma eleição, esse novo governante tem, que é o Bolsonaro. O problema é que, ao cooptar esse movimento proto-fascista, esse movimento proto-fascista não necessariamente se enquadra na perspectiva e na agenda que essa elite determina, porque você precisa de um ar de institucionalidade mínimo. Dentro desse processo, a classe trabalhadora esboçou 2 momentos de retomada das ruas. A greve geral de 28 de abril de 2017, e acredito eu que ela foi essencial para que ocorressem as eleições de 2018, porque lembremos, até final de 2017 nós não sabíamos se haveria ou não eleições em 2018. Quando começa 2018, há um cenário de incerteza muito grande, inclusive em relação a essa possibilidade. Então esse esboço foi importante, mas logo em seguida ele reflui, porque alguns setores começam a defender de maneira equivocada diretas já e parte para a institucionalidade. O segundo momento é o 15 de maio, agora em 2019, novamente um esboço de tentativa de retomada das ruas, que é um esboço que ainda está por se confirmar. Aqueles que acreditam que houve uma mudança de correlação de forças estão equivocados. Não houve. A correlação de forças ainda é extremamente desfavorável. Extremamente desfavorável. Tanto que a agenda hoje é o autogolpe, que foi claramente as manifestações de 26, é autogolpe, é fechar o Supremo Tribunal Federal, é fechar o Parlamento e governar numa perspectiva bonapartista, ou é uma conciliação via central. Ou seja, estamos ferrados, seja qual for a alternativa. Então o fascismo avança justamente quando há uma crise de hegemonia. E é nesse sentido que nós entendemos o governo Bolsonaro, que vem se movimentando da maneira como vem. De um lado, atendendo a essa agenda do capital, ou tentando atender a essa agenda do capital, de outro, sem nenhuma capacidade de dar um ar de institucionalidade a essa agenda. Justamente porque há uma crise de hegemonia, os partidos da ordem estão todos fragmentados, fizeram as bancadas que fizeram, diminutas, ridículas. Basta observar a bancada do PSDB, bancada do MDB, a própria bancada do DEM, e a própria incapacidade do governo de fazer maioria dentro desse parlamento. Então é dentro desse cenário que eu busquei aqui de alguma maneira tentar apresentar alguns elementos sobre esse novo cenário que se coloca a partir do golpe de Estado de 2016. E concluo com algumas questões. Quais são as dificuldades, né? A primeira, as classes dominantes são heterogêneas e o bolsonarismo não apresenta elementos capazes de unificá-las dentro de uma perspectiva, dentro de um projeto. Então há uma luta intraburguesa dentro desse processo. É aí que nós entendemos os editoriais dessas corporações golpistas que aí estão. Historicamente, com o crescimento econômico, o fascismo amplia suas bases. No entanto, não é isso que está posto na realidade brasileira, pelo contrário, o que está posto é uma perspectiva de ainda maior retração da economia, o que há uma dificuldade de ampliação dessas bases que poderiam caminhar para esse autogolpe. O terceiro elemento é que, historicamente, o fascismo
organiza-se a partir de grandes partidos de massa, que é uma característica do fascismo. No caso brasileiro, o Bolsonaro e o seu partido não possuem essa capacidade, pelo menos no momento. E aqueles que desprezam as manifestações do dia 26 se equivocam, porque ali demonstram a capacidade de mobilização, por mais que não tenha atingido aquilo que eles pretendiam. Porque se tivessem atingido uma massiva manifestação, hoje nós não estaríamos aqui, muito provavelmente. Muito provavelmente o parlamento estaria fechado, o STF fechado, e a caça às bruxas por aí. E é nesse sentido que o 14 de junho, ou seja, a greve geral do 14 de junho, se coloca como importante. Ali nós podemos ter uma mudança no pêndulo. Ali nós podemos ter esse sujeito político, que é a classe trabalhadora, entrando no jogo de uma maneira decisiva, ou seja, com a retomada das ruas. Eu encerro por aqui, que o meu tempo já se esgotou, e certamente o Davi ou eu vou apresentarem elementos muito mais ricos para a gente entender essa realidade. Obrigado ao professor Marcelo pela sua exposição. Antes de passar a palavra para o Davi, gostaria só de fazer algumas propagandas aqui. O professor Marcos Del Roio deixou alguns livros que ele trouxe de sua autoria, uma revista importante também, número 48 da Crítica Marxista, os livros de sua autoria Gramsci e a Emancipação do Subalterno, Marx e a Luta Política, e o outro Gramsci, Periferia e Subalternidade. Lembrando que nós teremos uma sessão de lançamento desses livros com o próprio professor Marcos Del Roio hoje à tarde, vários minicursos na programação bastante rica, inclusive, né? Então, dito isso, feita essa propaganda, essa breve propaganda, passamos a palavra ao Davi. Se vender tudo agora, cancela. Se vender tudo agora, cancela o lançamento. 30 minutos, professor. Muito obrigado. Montei assim, então. Quer mudar de lugar? Esse lugar aqui, não. Esse não, né? Sim. Bom dia a todos. Satisfação estar aqui nessa mesa com meus camaradas. De novo, né? Participar desse evento, um evento importante nessa conjuntura, né? A gente vê por aí, está todo mundo meio assim, temeroso, né, de pôr a cara para fora, e a gente está fazendo um debate com essa temática, né, um evento com essa temática numa instituição muito importante, que é o IFG, que está sendo muito atacada. Então a gente está aqui marcando posição, muito importante. Parabenizar principalmente o professor Marcelo pela iniciativa e pela ousadia de fazer esse evento com tantos convidados ilustres, né? Externos. Está aqui o Del Roio, está aqui o Anderson, logo mais chega o Paulo Cunha, o Mazeu, o Giane, a Angelique, então uma galera importante. Eu vou tentar me conter nos 45 minutos que me reservar. Você vem assim perto, tá? Então, rapidamente, não é possível pensar o golpe de 2016 e os 3 golpes que deram depois, né? A primeira fase do golpe foi o golpe mesmo, o impeachment da Dilma, depois foi prender o Lula, depois foi eleger o Bozo e agora tentar ver como é que eles fazem com ele, né? O que eles vão fazer com ele agora?
Então o golpe está em curso, tem 3 anos isso, não acabou, tá? Não é possível pensar isso sem pensar a crise econômica mundial de 2008. Isso foi falado ontem, eu estou falando de novo, Marcelo também. Por quê? Porque esta crise ela vai consolidar tendências históricas que o capitalismo vem vivenciando há pelo menos 40 anos. E essa crise vai demonstrar por A mais B que, desse ponto de vista, o capitalismo não é reproduzível. Ele está comendo a própria rabo. Porque você tem uma tendência de queda da taxa de lucros, tem 40 anos disso, você tem uma tendência de financiarização do valor, da valorização do capital, isso também tem muito tempo, você tem uma tendência de barateamento da força de trabalho, isso também vem se dando. E a crise de 2008, ela é uma síntese dessas tendências, de uma crise dramática, há quem diga uma crise do porte da de 1929, que até então foi a maior crise da história do capitalismo, que teve repercussão por décadas. E essa tudo indica também terá. Aliás, há quem diga que vai ter uma rebordosa dela esse ano e o ano que vem. Então, quer dizer, o voo de galinha, mas o voo de galinha, ela tá ali, ela anda, ela voa, caiu de novo. Ela não consegue voar. Tudo bem? Então a galinha está pousando de novo. Então o que é? Bom, então, por quê? Porque o Brasil está no olho do furacão das consequências da crise de 2008. O Brasil está no olho do furacão. O Brasil tornou-se uma peça-chave dentro das 3 tendências que a crise econômica mundial, rapaz, aí, desencadeou. Primeira tendência, um acirramento da disputa interimperialista. Tanto a disputa entre as potências tradicionais, então, basicamente, Estados Unidos, União Europeia e Japão, eles batem cabeça entre eles. A saída da Inglaterra da União Europeia tem lá os cordões norte-americanos mexendo isso, enfraqueceu o euro, enfraqueceu a União Europeia. E você tem uma disputa imperialista entre as potências tradicionais e as novas potências emergentes. Do ponto de vista econômico, China, em menor grau, Índia. Do ponto de vista militar, Rússia. E ali, andando junto, né, meu irmão caçula, Brasil e o mais menorzinho, África do Sul. Os BRICS. Então há um acirramento dessa disputa por recursos naturais, por mercados. Foi falado isso ontem, principalmente pelas fontes de energia. Aí entra a questão do pré-sal no Brasil. Tudo bem? Que vai então desencadear o acirramento da disputa, uma menor margem de manobra em torno da disputa por territórios, da corrida armamentista e da corrida tecnológica. A corrida armamentista, vários analistas dizem isso. Hoje os russos estão na frente dos Estados Unidos em vários aspectos. Por exemplo, os russos inventaram uma desgraça com um míssil que ele não precisa ser balístico. Ele não precisa ir no espaço. Ele voa a baixa altitude, comparativamente falando, 5.000 metros. E mais, você pode emitir ele, olha o pau chegando aí. Você pode soltar ele de um submarino. Não precisa ter uma base no chão. Eles conseguiram, sei lá como, propulsionar um míssil atômico a partir de um submarino. Veja, o negócio está boiando na água, você consegue catapultar ele, e ele não precisa atingir a altura espacial, estratosférica, para ele se impulsionar. Ele, com 5.000 de altura, ele já toma impulso e ele vai voar baixinho. Então é uma desgraça, porque quando você vê, ele cai na sua cabeça. Ele não é detectável. Ele não é detectável. Os soviéticos dominam essa tecnologia, os americanos não dominam, por exemplo. E a corrida tecnológica, então estão falando aí 5G, né?
computação não sei o que lá, que é crucial para a corrida armamentícia, porque, por exemplo, os mísseis soviéticos são teleguiados, submarino teleguiado, não tem tripulante. A gente vê os drones lá, norte-americanos assim, é troco isso. O buraco é mais embaixo. E aí, eu também não entendo nada disso, eu não devendo aí, fiquei esperto. Os caras inventaram, bicho, dentro do sistema, você sabe que o sistema de computação ele é binário. É o 0 e 1. E até agora, então, é 50% para cada um. 50% para o 0 e 50% para o 1. Eles inventaram o tipo de banda cambial, manja banda? Eles inventaram um sistema de computação em que você pode girar o 0 até 99%. O 1 está lá ainda, mas reduzir o espaço dele e vice-versa. Para quê? Para que retarde o mais possível a passagem de um para o outro. O solavanco, né? O soluço. Então isso é crucial, por exemplo, para a coisa do teleguiado. Porque o sistema binário tradicional, a possibilidade de interromper o sinal é muito maior. Então imagina um carro teleguiado. Se perder o sinal, fudeu, né? Ele vai sair atropelando todo mundo. Imagina então um submarino atômico. Então os chineses estão na frente, essa disputa da Huawei e Google, é isso. É isso, é disputa por tecnologia de ponta do ponto de vista da informacional, de computação e na. Então a primeira tendência, só acirramento da disputa entre imperialistas. Segunda tendência, o recrudescimento do programa neoliberal. O que é o programa neoliberal? Zé Paulo Neto até agora não vi síntese mais sintética. É o programa que propõe a eliminação dos controles políticos sobre a movimentação do capital. É isso. O que significa eliminar controle político? Reforma trabalhista, não tem mais controle político, você tem que registrar o cara em carteira, pagar 13º, pagar férias remuneradas. Não tem mais esse controle que obriga o capitalista a pagar. Ele negocia direto com você. E como ele tem a faca e o queijo e a goiabada na mão, já viu quem vai ganhar isso. Tudo bem? Então há um recrudescimento desse programa em nível internacional. Depois vamos debater o que ainda tem de desenvolvimentismo, isso que chama o Brasil do lulice, de neodesenvolvimentismo. Para mim isso é uma lenda urbana do tipo Coelhinho da Páscoa, Papai Noel, essas coisas, tá? Uma coisa é o Estado assumir uma postura indutiva, outra coisa é ele assumir uma postura intervencionista. É bem diferente, tudo bem? Então, em graus variados, há um recrudescimento do programa neoliberal em todo lugar. Significa o quê? Primeiro, é isso que o Marcelo falou, baratear a mão de obra. Então, a retirada dos direitos, eliminação dos salários indiretos, 13º, aviso prévio, descanso semanal remunerado, férias, retira essa aposentadoria, barateia o custo de reprodução da força de trabalho, porque se você retira esses direitos, salários indiretos, você faz baixar o salário direto. O cara vai ter que vender mais a alma dele do diabo para ganhar alguma coisa. Então isso barateia a mão de obra, nos dois sentidos, diminui o tal do custo. O Brasil, o cara do Paco lá vive falando isso, o SCAF, e diminui o salário, renda salarial. Privatização de bens e recursos, crucial isso. Privatizar bens e recursos, principalmente recursos naturais. A água é chave. O pré-sal é chave. E aposta ainda maior na especulação financeira, na valorização fictícia do capital. Isso quer dizer o quê? Você tem uma desregulamentação do mercado financeiro ainda maior. Então essa é a segunda tendência. O primeiro acirramento da disputa interimperialista, segundo acirramento do programa neoliberal. Terceira tendência, o avanço da extrema-direita e mesmo do fascismo. Nós não temos tempo de discutir em que medida hoje a crise do capital é também uma crise civilizacional, uma crise de dotação de sentidos. O capitalismo não é capaz de oferecer sentido para a vida de ninguém mais.
Então há uma crise civilizacional e é nesse caldo de barbárie que a extrema-direita e até mesmo o fascismo avança. Com algumas ideias-chave, né? Um nacionalismo, no caso do Bolsonaro, de patrioteiro, de quartel, de caserna. Eu amo a minha pátria, a bandeira verde e amarela, eu vejo a bandeira, eu chego a ter um trimelique. Eu visto a camisa da CBF, imagina isso, cara. O cara vestir a camisa da CBF, torcer pro Brasil na Copa mesmo. Tem gente que se dedica a isso, o cara fica emocionado, chega a suar frio, tá? Xenofobia, ódio ao estrangeiro, ódio ao imigrante, ódio aos pobres e vulneráveis. Então é uma gente que acha mesmo que o cara que é um carroceiro, que vive de catar lixo, de reciclagem, não sei o quê, o seu negócio, tem uma pizzaria, ela não vai bem, porque, porra, tem uma crise econômica mundial, meu filho. Mas você acha que a culpa é do carroceiro. Então você vai, chama o seu amigo, sai de carro, vai lá, desce no carro e dá 2 tiros nele e vai embora. Entendeu? Então isso está cada vez mais comum. O avanço do feminicídio é isso, o avanço dos crimes racistas é isso. Então isso é extrema-direita, isso é a conversa deles. Tudo bem? Machismo e misoginia. Machismo e misoginia. Não é só o Bolsonaro, tá? Racismo. Mas é engraçado. Nos anos 30, o racismo tinha uma forte perspectiva estatista. Agora não, ele é neoliberal. Ele é neoliberal descarado. Ultraliberalismo. E a pregação de uma cultura da violência. A cultura da violência é isso. Então os caras estão lá na Federal do Paraná, vindo lá uma faixa em defesa da educação. Ele vai lá e arranca. Para ver se aparece alguém e fala assim, não é para mexer não, para uma briga, entendeu? Cultura da violência, um negócio tão forte que eu, por exemplo, eu ando dentro do meu carro com um negócio chamado diálogo, que se for preciso eu faço um diálogo com algum bolsominion, é um martelo pilão desse tamanho, grosso assim, ó, porque vai que eles querem dialogar comigo, não é a cultura da violência? Tô nessa, chama diálogo. Então, quem é que expressa isso? Um monte de caras, né? O Trump, o Orbán na Hungria, o Erdogan na Turquia, o Putin, os caras da Áustria perderam o cargo essa semana, mas eles ficaram no poder os 2 anos, o partido de extrema-direita lá na Áustria. Os caras da Polônia, a Ucrânia nem se fala. Os caras da Itália, da Liga Norte, lá, o Salvini, é um mussoliniano, é um fascistinha, tá? O Duterte, lá na Filipinas, que acha que se você matar 5.000 traficantes em uma semana, vai acabar o tráfico. Né? Os Le Pen, o pai, a filha e a neta. Você tem um racha agora, né? A neta fundou outro partido, pretensamente mais civilizadinho, mas é a mesma família. A Aurora Dourada na Grécia, a alternativa para a Alemanha. Na Alemanha tomou a cacunda ainda ontem, domingo, saiu mal, mas eles estão lá, fazendo manifestação e tal. E aqui o Bozo. Só o Bozo? Não, tem um monte de gente. Tem o Dória, que tem essa perspectiva. Esse cara daqui, da UDR, não nos esqueçamos. Esse cara foi o dirigente máximo de uma organização criminosa chamada União Democrática Ruralista. Hoje ele é o governador de Goiás. Então, esses caras estão aí. Então, isso rebate no Brasil, por quê? Primeiro, o Brasil é um dos BRICS. Segundo, o Brasil, meu, que azar, descobriu o pré-sal. Os caras avaliam que as reservas do pré-sal são as maiores reservas do mundo. Tá bom, dá um trabalho desgraçado, tem que cavucar fundo pra caramba, mas tá lá. É um óleo sujo, pra refinar, mas tá lá. O que tem que acabar de todo mundo vai ser o pré-sal que eles vão chupar. Então o Brasil é estratégico. Primeiro,
porque ele é um dos BRICS. Ele disputa mercados na América do Sul, colônia, quintal tradicional dos Estados Unidos, Bolívia, Paraguai, Venezuela. Isso aí sempre foi colônia deles, as empresas brasileiras estão lá disputando. Peru, maior represa hidrelétrica do mundo é no Peru. A Odebrecht estava fazendo, tem 200 metros de altura lá, o paredão dela. Beleza? Dinheiro do BNDES. A África, você vai lá em Angola, o maior garoto de propaganda de Angola é esse Lázaro Ramos, da Rede Globo. Ele é a mulher dele. Vende tudo, apartamento, a agulha. A Ana Maria Braga passa lá ao vivo, meu. Ela é o Louro José, ensinando. O Oriente Médio, tradicionalmente, né, o mercado das empresas brasileiras, principalmente as empreiteiras, tudo bem? Então, o Brasil é menor, é pequeno, mas está na disputa. E o Brasil ocupou o papel-chave onde? No continente onde mais a esquerda avançou nos últimos, sei lá, desde que caiu o muro. Desde que caiu o leste europeu. Consolidadamente, né, e de forma como se fosse uma onda, foi aqui na América Latina, América do Sul, onde a esquerda mais conseguiu avanço nos últimos 30 anos. Isso não é pouca coisa. O Brasil sempre foi pivô desse avanço da esquerda moderada, claro, é o Lula. É o paz e amor, mas é uma esquerda, então tem que tirar a queda do Brasil, é crucial para cair. Venezuela, Bolívia, Equador, e não ter outras aventuras da Argentina, por exemplo, ou do Paraguai. Então tem um cenário externo contra a perspectiva que o lulismo construiu. Tudo bem? Segunda coisa, o lulismo é um programa de governo fadado ao fracasso. Por que ele é fadado ao fracasso? Primeiro, porque ele é neoliberal. Segundo, porque ele tenta dourar a pílula com uma política neoliberal moderada. Então ele é neoliberal no osso, é o macroeconômico neoliberal, tanto é que durante os 8 anos de governo do Lula, o último presidente do Banco Central foi o Meirelão, os 8 anos, do primeiro ao último dia, tudo bem? Eles tentaram combinar isso com o quê? Uma política indutivista, o Estado estimulando determinados setores, então criaram o Bolsa Família, mas o Bolsa Capital custou 10 vezes mais. Políticas sociais compensatórias, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, né? Programa de cota nas universidades, ProUni, Reúne, papapá. Uma política deliberada de valorização do salário mínimo. Puxa vida, hein? Que beleza! O salário mínimo na época do Fernando Henrique valia mais ou menos 25% do valor original que ele teve em 1940. Olha isso! Durante o Fernando Henrique, o salário mínimo caiu para o poder de compra de 25% do que era o seu poder de compra original, quando ele foi criado pelo Vargas. Tudo bem? O Lula aumentou isso para 33%. Então você tem isso aí, tem uma política de valorização do crédito popular. Então teve um boom, a economia brasileira cresceu, o emprego cresceu, não vou dizer distribuição de renda, mas houve uma melhoria nas condições sociais das populações mais pobres, não é? Mas você vê, não houve uma palha para desfazer as leis neoliberais, as reformas neoliberais que o Fernando Henrique aprovou. Não houve uma palha, aliás, aprofundou algumas delas. Não nos esqueçamos que o Fernando Henrique fez uma reforma da Previdência. O Lula e a Dilma fizeram duas. Tudo bem? Fizeram. Hoje eu pago 11% por causa do Lula. Foi coisa dele, não foi do Fernando Henrique. Eu sou servidor público, tudo bem? Então, um programa que buscou driblar a tendência de crise do capital com políticas compensatórias que não vão no osso da coisa, que é a perspectiva do capital de baratear força de trabalho, retirar direitos. E mais, um governo que deu uma sorte lascada, a gente estava comentando. O Lula é o homem mais sortudo do Brasil, com exceção do Zagallo. O Zagallo é o cara da história do Brasil com mais sorte na história do Brasil, porque não era nada, ele era ruim, mas era o Pepe
machucou, lá vai ele ser o titular da seleção. Depois o João Saldanha montou um timaço, mas ele era comunista, aí caiu no colo dele aquele timão de 70, né? Que vem sortudo. O segundo é o Lula. Por quê? Porque é uma conjuntura internacional favorável a essa perspectiva do Brasil, então ele surfou na onda. A crise 2008 vai bater aqui mesmo, só agora em 2014. Então deu para segurar o rebatimento da crise. E uma política conciliatória, né, que tentou unir os interesses dos trabalhadores formalizados, dos trabalhadores precarizados e de setores do capital. Essa política funcionou, foi o que salvou ele do mensalão em 2005, ele foi eleito em 2006, foi o que permitiu ele eleger um poste vestido de tailleur, chamava Dilma, elegeu ela, ganhou bem em 2010, tá? E acumulou tanta gordura que deu até para ela ganhar de novo, por um nariz, mas ela ganhou em 2014. Então, desse ponto de vista, essa política ela entra em colapso. Por quê? Porque ela é incapaz mesmo de dar respostas para a crise do capital, que é uma crise estrutural, orgânica. O neoliberalismo moderado não responde, ele é uma remediação. Segundo lugar, porque diante da crise e dos limites do neoliberalismo moderado, essa grande aliança capital-trabalho que viabilizou os governos do PT começou a rachar. Porque do ponto de vista do capital, eles estão vendo o cenário internacional, eles estão vendo que a tendência do capital de baratear a força de trabalho vai ter que valer aqui também. Então eles querem não mais um neoliberalismo moderado, eles querem a volta do neoliberalismo extremado, que é o do governo Fernando Henrique, principalmente o Fernando Henrique I. De um lado. Do outro lado, os trabalhadores querem ir além dessa conversa mole de minha casa, minha vida, PAC, aceleração deles, querem ir além, e eles foram para a rua dizer isso. Para mim, as manifestações de 2013, por mais que a direita tenha aparecido, foram manifestações majoritariamente proletárias, que foi o proletariado, e de caráter anti-neoliberal. Tá bom, tinha os coxinhas lá que saíram vestidos de branco, ridículo, com a camisa da CBF, pedindo lá para o Ministério Público ter poder de investigar e de não sei o que lá mais, eu nem lembro o que era. Saindo lá para combater a corrupção. Essa conversa mole da UDN desde 60 anos atrás, tudo bem, mas foi predominantemente proletária que saiu na rua, foi o povão, e numa perspectiva anti-neoliberal, que dizia assim: eu quero educação padrão FIFA. Tem dinheiro para FIFA? Eu quero para a minha escola, meu filho. Tem dinheiro para fazer Copa? Eu quero então para a minha escola. Eu quero saúde padrão FIFA. Eu quero transporte público gratuito. Ué, não tem dinheiro para demolir o estádio Mané Garrincha, jogar no chão e fazer outro? Tem dinheiro para fazer isso com o Maracanã? Para criar um Itaquerão lá no Escambau de Madureira? Então eu quero dar essas coisas. Então ali, o dinheiro público, em 2013 ficou evidente que o governo do PT não é capaz de responder nem ao capital, nem ao trabalho. Então ali ele começa a pairar no ar. Começa a perder base de sustentação. Porque do ponto de vista do capital, o capital está cobrando da gente. Escuta aqui, meu, chega desse negócio de nova matriz econômica. Chega de baixar a taxa de juros. Não, volta ela para onde estava. Chega dessa conversa mole. Nós queremos ajuste fiscal. Chega de renúncia fiscal, nós queremos ajuste fiscal. Queremos reduzir o custo do Brasil. Paulo Scarpa baba na gravata. Isso tem quantos anos? Tudo bem? E os trabalhadores querendo mais. Então ali evidenciou-se que o lulismo não foi capaz de dar resposta. Nem uma coisa nem a outra. O que ele deveria ter feito do ponto de vista dos trabalhadores, já que ele é o partido dos trabalhadores? Migrar sem a menor saudade para uma perspectiva anti-neoliberal.
seja sua versão extremada, seja sua versão moderada, mas isso está além do PT, está além da perspectiva petista. Então o governo começa a pairar, e isso você já consegue perceber em 2013, uma incapacidade de dar resposta. Em 2014, um processo eleitoral altamente polarizado, um Zé Mané que nem Aécio Neves quase ganhou. Pensa bem, o Aécio Neves dentro do PSDB. Então tá, o PSDB disputou eleições desde 89, com Covas, Fernando Henrique 2 vezes, Serra 2 vezes, o picolé de chuchu lá, que os nossos amigos aqui adoram, que é o Alckmin. O Alckmin é o -4, mas, grandes quadros. O Aécio, playboyzinho de Copacabana, que nasceu em Minas, quase ganhou. E só não ganhou porque a Dilma mentiu no segundo turno. Ela falou que ela ia adotar um programa anti-neoliberal. A campanha do PT no segundo turno foi anti-neoliberal. Mentira! Porque eles ganharam no domingo, na sexta-feira já tinham negociado a nomeação do Joaquim Levy no Ministério da Fazenda, e já começou o saco de maldades, aqueles cortes que ela começou a fazer em benefício de prestação continuada, pensão pós-morte, não sei o que. Começou ali. Então isso vai fazer com que ocorra um processo de agravamento. Em 14 a crise bateu pela primeira vez nós tivemos decrescimento do PIB, não crescimento, decrescimento, recessão, tudo bem? E você vai ver um processo de polarização muito forte, em que a Dilma ganha por um nariz 3 milhões de votos, é pouca coisa no universo de 100 milhões de eleitores, mas ela ganha, mas ganhou fraca, porque ela aplica um estelionato eleitoral que impede que aquela base petista, aquela massa proletária que queria ir além do neoliberalismo, saísse para a rua para defender ela. Aliás, nem o PT saiu para a rua para defender. Isso é outra coisa para o debate, nós vamos conversar. Por quê? Porque o PT passou 15 anos desmobilizando os trabalhadores, optando as organizações dos trabalhadores, fazendo a gente desaprender, subir no morro, mobilizar e organizar. Desaprendemos, aprendemos a frequentar gabinete com ar-condicionado de cafezinho e água gelada. Mas ir para a rua e mobilizar, o movimento dos trabalhadores foi desaprender. Então, na hora do vamos ver, na hora da alça beber água, isso fez falta. Tudo bem? Então, desse ponto de vista, há uma polarização, uma mobilização de ambos os lados. É essa classe média que começa a pôr a cabeça para fora em 2013, ela vem se fortalecendo dentro de uma perspectiva de extrema direita, para não dizer fascista. É uma gente que foi a quem menos ganhou, vamos falar assim, com as políticas lulistas. Tem dados, inclusive, né, os setores de classe média, principalmente em São Paulo, que sofre um processo de desindustrialização, as indústrias migram para o Nordeste, né? Então os meus amigos de infância lá em São Paulo falavam mal do Lula. Eu falei, vocês são loucos? Não, não são, eles tinham lá, do ponto de vista imediato deles, alguma razão. Esses caras vão para a rua, gente que votou no PT a vida inteira. Quando vem a tona que o PT também mete a mão, esses caras rompem com o PT e vão engrossar a perspectiva da extrema direita, pedir a ditadura, essas coisas, tá? Essa gente é mobilizada pelo grande capital, pela mídia, já foi falado nisso aqui. E aí você tem uma unidade. Não é só o capital financeiro que quer a cabeça da Dilma, o capital industrial também quer, porque ele quer neoliberalismo hard, coisa que a Dilma não dava conta de implantar. Então essa massa de direita é mobilizada principalmente ali em 2015, tem grandes manifestações, não acho que 2013 já seja deles, ainda não é, 15 é. E a Dilma caiu de maduro, ela foi lá no Senado, passou 14 horas participando daquela pantomima lá, os caras julgando ela, pergunta para ela, ela participou lá, foi dar legitimidade
dar para aquela porcaria, para aquela farsa. Podia falar assim, não vou lá, meu, vão se lascar. Isso aí é uma farsa, é uma pantomima, uma palhaçada. Porque eu não tenho, até agora, não tenho crime de responsabilidade. Tudo bem? Da lado fiscal é uma manobra contábil, mas não é crime de responsabilidade. Então é inconstitucional. Então, em nome do que ela é derrubada? Em nome da aplicação de um programa neoliberal extremado que interessa para todos os setores do capital e para as capas mais altas da classe média. Tudo bem? O que é um programa neoliberal extremado? Cortar direitos sociais e trabalhistas no osso, não deixar nada. Fizeram isso com a reforma trabalhista. Hoje no Brasil não existe direito trabalhista. Tudo bem, está lá no papel, mas mesmo você vai processar um patrão, corre risco de você perder o processo, você vai ter que pagar, sabia? Você vai ter que pagar as custas trabalhistas e advocatícias, sua e dele, porque a sua demanda não foi aceita. Mas que o trabalhador vai correr esse risco, meu? O cara mal ganha para comer, ele vai se meter, fazer um processo trabalhista, periga pegar um juiz bolsominion desse imbecil, o bolsominion tá cheio, né? Fabricado à base de fake news de WhatsApp, a cultura dele é essa, juiz, tá bom? Ele não te dá, você perdeu, o patrão fala assim, bom, beleza, agora o meu advogado custou 15 mil, você vai ter que pagar. Então não existe direito a trabalhar, acabou, tudo bem? Um programa neoliberal extremado, um programa de abertura ao grande capital, abertura a um processo de reprimarização da economia brasileira, de recolonização da economia brasileira, tudo bem? E uma perspectiva autoritária que reforçou os elementos fascistas e autoritários da ordem política brasileira. Isso foi o governo Temer, um governo fraco, um governo deslegitimado, porque a gente conseguiu carimbar na testa dele, golpista. Nós, não foi o PT, como nós, carimbamos na testa do Temer, golpista. Então, um governo que não resolveu o problema, um governo que não conseguiu consumar o golpe. Estou acabando. Uma bizarra. Só mais 15 minutos. Não, está acabando. Então, a primeira fase do golpe foi insuficiente. Derrubar Dilma. Era preciso ir além. Então, era preciso organizar o sucessor. O sucessor do campo golpista. Porque uma outra coisa que nós podemos debater, tá? A dominação burguesa no Brasil hoje não é capaz de instalar uma ditadura militar aberta como fizeram em 64. Eu tenho dados aqui, depois eu vou dizer, eles não tem gente para reprimir nós. Eles vão passar os 5 anos aí enchendo os quartéis de gente, para dar gente suficiente para prender nós tudo bem? Então eles vão precisar das eleições. Eles precisam da legitimação eleitoral do golpe de 2016. Então eles precisam de uma candidatura viável. Beleza, apostar as fichas em quem? Alckmin. Deu no que deu. Então o golpe precisava ser complementado. Então, para complementar o golpe, precisava impugnar a candidatura do Lula. Porque o Lula, todas as pesquisas diziam, vai ganhar com o pé nas costas. Então os caras cometem um outro golpe. Porque por mais a gente acha esquisito aqueles pedalinhos lá do sítio de Antiga, é esquisito, né? Por que esse cara botou uns pedalinhos lá para os netos do Lula, né? Podia ser para os netos do Jacob Tarde, né? Do Lula. Mas tudo bem, mas não tem, se não tem prova, não dá para condenar. Segunda coisa, a Constituição diz com clareza, você não pode ser preso antes do processo ter transitado em julgado. Então tem 3 instâncias no Brasil, só depois da condenação, em terceira instância. E
mais, agora a gente descobriu, né, em troca de que os caras foram tão céleres em condenar o Lula. Tanto o Moro quanto os 3 patetas lá do 4º Tribunal Regional Federal de Porto Alegre. Tudo bem? Então o resultado, a segunda parte do golpe demandava tirar o Lula da cena. Conseguiu. Está preso, vai morrer lá. Desiste, tá? Vai morrer lá. E viabilizar a candidatura do sistema. A maior coligação eleitoral para presidente da República até hoje, depois da redemocratização, foi a que o Alckmin conseguiu. A maior tempo de televisão, mais da metade. Nunca aconteceu isso. Nem o Fernando Henrique, aquela aliança que ele fez com a CM, deu tanto tempo ele na televisão. E a candidatura do cara foi um fracasso. Por quê? Porque apesar dele defender um programa neoliberal extremado, o Alckmin ainda é um sujeito civilizado perto do Bolsonaro, meu. Ele anda até com o Rony Von. Não é? Ele é amigo do Rony Von. Tudo bem? Então não dá, entendeu? O cara nadou, o cara morreu na praia. É preciso viabilizar um outro anti-Lula. Não apareceu ninguém. Nenhum dos possíveis anti-Lulas emplacou. Então a burguesia teve que ir com o Bozo. Teve que ir com ele. E foram com ele. Alguns setores do grande capital ficaram calados. O grande capital financeiro, o Guedes lumpen. Tudo bem? O grande capital financeiro ficou calado, Meirelles, Persaída, essa gente ficou calado, esperando ver, não queria o PT, mas torcia o nariz pro Bozo. Mas setores do capital industrial, que agora estão se lascando, apoiaram o Bozo com muita grana. Setores do capital comercial de serviço, que precisa aprofundar reformas neoliberais para se manter. O velho da Ravan é isso. Os caras da Central é isso. Tudo bem? Apoia o Bozo por causa disso. E o apoio dessa classe média de extrema direita, que não tinha um herói, um Führer para chamar de seu, e acharam no Bolsonaro. Ele se prestou a cumprir esse papel. Concluindo. Então deu no que deu. A terceira fase do golpe. Mas a gente está vendo nesses últimos 5 meses que a coisa não se resolveu. É um governo que perdeu a legitimidade muito rápido, é um governo muito heterogêneo, em torno da perspectiva da liberdade extremada. Eles conseguiram uma unidade muito precária. A esquerda brasileira conseguiu ressuscitar na campanha do Haddad, do segundo turno, e depois de lá para cá. Conseguiu, né? Porque a gente, a reforma trabalhista foi aprovada, vamos admitir aqui, a gente perdeu. Não sei quantos milhões na rua, mas perdemos. Então há uma retomada. Então hoje nós temos a crise brasileira, viu, Marcelo? É uma crise orgânica. Orgânica. É econômica, é política, é ideológica, é institucional. O sistema de representação política explodiu. Tudo bem? E nenhuma das instituições burguesas sabe o caminho. Esse é que é o problema. Não existe uma instituição que nem em 64 tinha. Os caras falam assim, dá pra gente que nós bate no peito e sai tocando a bola. Os militares fizeram isso. Hoje nem ele. Então, por exemplo, essa solução que estão querendo dar, um parlamentarismo branco. O parlamento vai tocando um projeto que interessa para a burguesia, aí vai negociando. Meu, não vai dar certo isso. Porque não tem um cara. Não tem uma referência, não tem uma articulação mais sólida, é tudo muito fluido, é tudo muito instável. Então a crise continua. E aí, do nosso ponto de vista, o que nós temos que fazer? Nós temos que intensificar ela mesmo. Nós temos que pôr gasolina na fogueira, beleza? Que é para ver se esse negócio implode, porque soluções institucionais a gente sabe o que vão dar. Neoliberalismo, barbárie e fascismo. É isso. Então, bicho, nós temos que forçar a mão para ver se esse negócio desmancha mais rápido. Obrigado. Seis, 42
32 minutos. Não, é 36? 32, não é nada. Muito obrigado, Aqueles 45. professor Davi Maciel. Davi Maciel, desculpe. Não se acha chegado o professor Paulo Cunha. Acabou de Olha, eu não dá uma dessa aqui, Marcelo. ao recinto. Passando então, sem mais delongas, ao professor Marquinhos Arroio, que, como foi conivente com o Davi Maciel, só vai falar 20 minutos. Cadê? Chamemos para ele, então, isso mesmo. Vamos lá, professor. Obrigado. Eu creio que ontem, a abertura e hoje a exposição do Marcelo e essa prolongada do Davi aqui foram bastante esclarecedoras do cenário que nós estamos. Eu vou apelar para a minha formação de historiador, ao contrário do Davi, que deixou a dele de lado um pouquinho, né? E vou lembrar alguns momentos até longos no tempo para tentar localizar esse que nós estamos, para ver que o grau de tragédia é realmente muito grande. Quer dizer, nós estamos num momento regressivo que, se nós olharmos na história do Brasil, momentos regressivos estão na época da independência. Bom, dois elementos. Um, o golpe de Estado faz parte da história do Brasil. Porque, como lembrou o Marcelo, quer dizer, muito da nossa história foi conduzida pelo Estado. Quando se fez Estado, quando se construiu um Estado, é que se pode dizer que nós conseguimos desenvolver o país. Desenvolver o país. Olha, é só lembrar que de 1890 a coisa de 1970 alguma coisa, o Brasil foi a economia que mais cresceu no mundo. As taxas de crescimento contínuo foram as maiores do mundo. Bom, continuamos atrasados, seguramente, mas veja que as taxas de crescimento no mundo não eram tão altas. Países que hoje estão muito avançados já eram alguma coisa de avançado. Quer dizer, e os saltos que foram dados por alguns países, como foi a União Soviética, né, partiram de um patamar muito baixo para um salto. O Brasil foi uma linha ascendente contínua até 1980. Até 1980. Em 1980, nós éramos o quê? Um país de uma industrialização significativa, as medidas eram o 7º país mais industrializado do mundo. Desses 7 países mais industrializados do mundo, hoje 2 estão em rapidíssimo processo de desindustrialização. Um é o Brasil mesmo e o outro é a Itália. Então, está sumindo a indústria. Não é só São Paulo. O período de mais rápida desindustrialização do Brasil foi dos governos do PT. Os anos do governo do PT, a indústria, a participação da indústria do Brasil caiu vertiginosamente. Evidentemente, por conta das políticas de Estado, que eram neoliberais, era de manter a internacionalização da economia brasileira aos níveis da ideologia do